Repercuta! Fala pessoal, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Repercuta Podcast. Eu sou Jário Tavares e vamos contar mais uma história aqui nesse podcast que vocês já sabem o tanto do episódio que sai e o tanto de história que eu vou guardando e tentando contar as histórias. Prazer enorme, satisfação enorme dessa vez receber Ricardo Guedert do Batera Clube. Finalmente a gente conseguiu gravar, Ricardo, bem-vindo, meu irmão. Valeu, Jade aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Saudações. Finalmente aí no Repercuta Podcast. Vamos trocar uma ideia, conversar aí. Estou à disposição para a gente trocar essa resenha aí sobre mercado, sobre Batera Clube, sobre tudo mais aí, beleza? Obrigado aí pelo convite. Massa. Mais uma vítima que eu faço aí. Fugiu, mas não teve como. Fugiu não. Foi difícil, mas eu consegui. É ótimo ser Ricardo, vítima disso aí. Oi. Ricardo, mais de 20 anos, né? Você completou 20 anos no Batera Clube, né, velho? Em 2023, não é isso? 2023 Iniciou foi em 20 anos. Tem um monte de coisa para saber de você e, enfim, vamos lá. Ricardo, vê só, uma das paradas que mais me chamou a atenção ao fazer o roteiro aqui para trocar essa ideia contigo, e assim, tenho que reiterar que eu consumo conteúdo do Batera Clube desde sempre, assim, desde que eu comecei a tocar. Eu comecei a tocar em 2005 e tal, e tô sempre consumindo conteúdo de vocês e tal. Para mim, você é uma enciclopédia, velho, assim, do que para você entender o mercado, entender produtos, sabe? E tu é um dos caras que ajuda a gente a botar os pés no chão, assim, sabe? Ajuda a galera a botar os pés no chão com relação à própria realidade que a gente vive, né? Na comunidade baterística. Uma parada que eu fiquei pensando de te perguntar era sobre hoje, Ricardo, o e-commerce é regra praticamente, não é isso? Mas em 2003 era diferente, né, cara? Era Pensando, a gente perguntava como é que era a realidade naquela época, era outro mundo, né? E tu já avisava o e-commerce no início ou não? Então, cara, na verdade, como eu venho já da internet, da época que era o computador de tela verde e nem era internet, era chamada BBS. Muito antes de você, de tudo mais. Isso ali é meados de 95, 96, ali, 94 para frente. Os computadores tinham acesso a uma internet, entre aspas, era o começo, era BBS, aquelas de escada, lembra? Muita gente já usou internet de escada, mas a internet como é hoje, né? Mas ali ainda naquela época era tela verde e era outro esquema, não tem nada a ver com o que é hoje a internet. Então era uma coisa que você só via escrito, conversava com as pessoas no chat, era uma coisa bem assim, e acessava-se muito pouco. Então desde aquela época eu venho já da internet. Aí como a internet foi se modernizando, eu sempre trabalhei de moleque no escritório do meu pai, nessa parte de, que hoje em dia fala TI, né? Na minha época lá era moleque do computador, vai lá, tal, enfim, fazia os contratos, fazia a parte de digitação, de operação de sistema e mexia com internet também, né? Ali, então eu peguei o comecinho de tudo até hoje. E aí a internet foi se modernizando, chegando ali por volta de 99, 2000, 98, ali pra frente. Eu comecei a tocar bateria em 97, e eu comecei já desde de moleque ali em 97, quando eu tinha 18 anos ali, mais ou menos. Eu já comecei a vender muita coisa na época, não só de bateria minhas tranqueiras, mas eu já vendia coisas na internet. Então eu acessava sites de classificados, não tinha tanto e-commerce, né, era meio começo de tudo, mas tinha fórum eu vendia videogame, computador, CD, DVD na época, enfim. Então eu já era meio da internet, meio de anúncio, tinha classificados do UOL, tinha classificados num monte de site, de fórum. Então eu sempre fui um cara já de vender coisas na internet, mesmo não tendo um e-commerce meu, e mesmo o e-commerce em si, como é hoje, sendo completamente diferente, muito mais limitado na época, né? Então foi meio natural, nem foi uma coisa muito planejada, e-commerce vai ser o negócio do futuro. Foi mais uma adequação na minha realidade de ser um cara de computador, de ser um cara de BBS, depois de ser um cara de internet, e naturalmente anunciando coisas para vender na internet. Então comecei com outras coisas que não era bateria. Logo depois que eu comecei a tocar em 97, aí sim, começando a comprar, vender coisa ali para frente. 97, primeiro ano, praticamente nulo em relação a isso, mas acho que ali por 99 eu já comecei a vender minhas coisinhas de batera, comprar, pesquisar. Sempre fui muito interessado em produto, em muita videoaula, acho que eu tive todas que tiveram no Brasil, videoaula em fita VHS, de videocassete, depois em DVD. Então, sempre consumi muito esse tipo de produto, muita revista, muita coisa, e naturalmente eu fui tendo cada vez mais coisa minha para vender, de produto de bateria, e como eu era muito atuante no fórum Batera, daquele site batera.com.br,
tinha um fórum muito ativo lá, porque não tinha mídia social na época. A mídia social era o fórum, era a principal mídia social que tinha. E nesse fórum, e nesse site Batera, tinha classificados fora do fórum, tinha classificados no fórum também. Eu era muito atuante ali no fórum, então sempre ajudava a galera a tirar a dúvida, a dar dica das minhas opiniões, porque eu lia muita coisa, muito artigo e tal. Apesar de eu não ter uma memória muito boa, assim, não ser um cara muito letrado para ser um pesquisador que lembra de tudo, os códigos, eu sou muito fraco nisso. Eu desenrolo razoavelmente em outras frentes, mas enfim, a gente acaba mesmo assim pegando bastante informação e muito vídeo, muita revista, muita coisa de produto, sites de lojas que já tinham lá fora, enfim. Então comecei a anunciar produtos da RMV ali nos classificados do Fórum Batera. Logo em seguida, já abri um site, ali mesmo, sem CNPJ. O CNPJ do Batera Clube é de 2004, para você ver, é muito perto de quando eu comecei. Então, coisa de alguns meses depois eu abri CNPJ, mas já trabalhava antes como pessoa física, e ali abri o nome Batera Clube, sempre tive esse lance de clube, de comunidade, na ideia, na cabeça. Via meu pai nos empreendimentos dele fazendo umas coisas relacionadas a clube, relacionado a pessoas, a criar comunidades, já desde aquela época, já com uma ideia meio assim. Então sempre tive isso, cara. E o Batera Clube realmente partiu o nome clube para realmente ser uma comunidade, né? Comunidade que eu já frequentava, comunidade do Fórum Batera, comunidade de fóruns e sites de computador, de games, de mídias, de música, enfim. Então já era muito ligado nisso. Então foi meio que natural, não foi uma coisa pensada e planejada, ou e-commerce vai ser um negócio do futuro, não. Veio ali de anunciar em classificados, depois de, tem um cara aqui em Guarulhos que tem um portal de e-commerce, bem na época de 2003 para 2004. Ali eu entrei, guaru.net era o pessoal. E ali eu comecei com o e-commercezinho, cara. E aí, desde sempre, pegando cada produto que eu tinha acesso, fazendo uma cirurgia em fotos, assim, tudo em detalhe, como sempre. E antigamente o site era mais antigo, era bem pior, mas cabia muito mais foto, né? Porque eu botava as fotos no corpo do anúncio, cara. Aí tinha, às vezes, bateria que eu tinha 40 fotos, 50 fotos de uma bateria. E só eu ali trabalhando sozinho, tirando foto, tá? Era uma loucura, cara. Hoje em dia você vê que é uma coisa inviável, assim. Mas fazia na época, então sempre tive, apesar de já num site no e-commerce, sempre tive muito essa visão, essa cultura de compartilhar, né, cara? A gente tem que compartilhar o conhecimento que a gente tem, por mais que seja pouco, que seja muito, que não seja o ideal para alguns, mas o nosso conhecimento só vale alguma coisa quando a gente passa para frente um pouquinho que a gente sabe, né? Então, a gente sempre teve essa cultura no Batera Clube, desde quando eu comecei sozinho, e até hoje continua também, sem perder essa nossa forma de trabalhar, essa origem, essa cultura aí nossa. Eu sempre percebi isso, o teu perfil acolhedor mesmo, com todo mundo, sabe? Independente do nível do baterista e tal, enfim. Independente da compra, do produto, do valor, do que se compra aqui na loja, eu já cheguei pros caras, não é papagaiada e demagogia não, quem conhece a gente conhece, quem sabe sabe. A gente realmente tem uma importância muito grande com o dinheiro do cliente, porque, cara, às vezes o cara compra uma baqueta da mais baratinha, uma chavinha de afinação da mais barata, e às vezes, cara, o cara tá passando aquilo ali, é tudo que ele tem naquele momento para ele conseguir adquirir aquilo, assim, é uma coisa muito importante. A gente já teve funcionário que foi mandado embora o mais rápido possível na época, que debochava de produto, que, bateria RMV, baqueta tal, o cara vinha com umas dessas, velho, sabe, assim, mano, se a gente não tem, é muito pelo contrário, a gente valoriza, o dinheiro do cliente é sagrado, seja o cara comprar uma coisa muito barata, um produto acessível, que o Batera Clube tem isso, a gente tem muito produto, a maioria do que se vende no Batera Clube é coisa barata, o pessoal olha, né, o site, a foto, os vídeos, quem vai, convidado, acha que é só loja de rico, né, e não é, muito pelo contrário, a gente dá um tratamento de rico, mesmo com bateria de entrada para o produto barato, é só você ver, RMV de R$2.000, o mesmo estúdio, fotógrafo, foto, importância, vídeo que a gente faz para ela, obviamente, você fazer uma bateria do Barone lá, que a gente vendeu a Tamistar dele, aquilo ali é um acontecimento, é uma coisa que você tem que criar um conteúdo à altura daquilo, porém a gente trata mesmo as coisas mais baratas, prato barato de latão, baqueta barata, tudo a gente, cara, tenta fazer, dar uma dignidade para aqueles produtos de coração, assim. Então, mesmo nível de foto, mesma câmera, mesma edição, mesma importância em tudo. Então, assim, a gente tem isso faz parte da gente, tem que respeitar muito o dinheiro do cliente, né, cara? Respeitar demais, porque o cara comprou a bateria mais barata, cara. Às vezes o cara passou a vida juntando o troquinho dele para comprar aquele instrumento, sabe? E às vezes a gente vê isso nas próprias comentários de mídia social, né? Você sobe lá uma bateria RMV Rock de R$2.000, tem gente que debocha, dá risada, fala, cara, não tem noção de quão isso é enorme na vida de uma pessoa que só pode comprar essa bateria, sabe?
É uma coisa muito importante, assim. E pra gente que trabalha com isso também, tratar aquele instrumento de uma forma digna, né? Tratar aquele instrumento de uma forma... Porque o cara que tá comprando essa bateria de 2.000 hoje, é o cara que, se Deus quiser, daqui a alguns anos vai comprar uma de 20, ou vai poder comprar, pelo menos. Então, tem que tratar bem tudo que a gente pega na mão e tratar com dignidade. Então, respeito máximo ao dinheiro do cliente, seja um pedidinho de nada, que nem você falou no começo, a gente atender, né, um pedidinho de nada em questão de valor, um valor pequeno, né, o preço pequeno, né, o custo pequeno, mas o valor daquilo é muito importante. Então, cara, seja o que for de produto, cara, é sempre tratado com muito respeito e muito respeito ao suor do cliente, né, porque cada centavinho que eles estão botando aqui dentro, para ter um produto, a gente tem que valorizar aquilo e tomar conta, né, disso daí. Perfeito. Ricardo, o início era de casa mesmo? Tu tinha estoque em casa mesmo? E como é que era o cenário lá no início, o cenário de vendas? Então, ali, cara, eu comecei... o meu estúdio era dentro do meu quarto, onde eu dormia, lá embaixo da casa dos meus pais. O estoque era a garagem lá, onde meu pai guardava o carro dele e tal. Tinha um espaço da garagem que eu roubei lá para empilhar a bateria. Cara, e é impressionante, assim, no começo ali, na 2003, 2004, o Batera Clube ali, cara, eu sozinho ali, trabalhando sozinho na época. Eu brinco, né? Eu falo, pô, eu já fui bom. Hoje em dia tá complicado, eu já fui bom. Ali, cara, dentro da casa dos meus pais, o Batera Clube era top 3 da RMV no Brasil, cara, pra você ter ideia. Caramba! E isso com um monte de loja enorme comprando, loja até já vendendo na internet, ali depois no começo e tal, 2005, 2006, por ali. Cara, mesmo trabalhando na garagem dos meus pais lá, a gente conseguiu ali ser no top 3 da RMV no Brasil. Era uma loucura, assim, vendia bastante porque era um mercado que tinha uma demanda reprimida. As pessoas compravam em loja, viajavam muito para São Paulo, compravam nas lojas locais, claro, mas tinha ainda muitos outros endereços, outros lugares e cidades que a pessoa estava muito longe de estar perto de qualquer loja. E a gente estava perto da internet, né? Por mais que seja meio que um começo da internet, muita gente acessava e procurava sobre o assunto e acabava caindo comigo e comprava um dos lugares mais remotos do Brasil, cidades que não tinham lojas, né? E que não tinha outras lojas também para comprar. A gente era meio exclusivo ali por um tempo. Então, a gente acabou, obviamente, devido a esse lado aí, tendo conseguido escalar tão rápido e ser muito representativo em questão de vendas na RMV, né? Então foi bem interessante. E naquela época, os desafios assim que tinha, e hoje são até meio parecidos, né? Hoje em dia o cara tá mais no celular, né? Hoje em dia mudou bastante a comunicação de anúncio, a forma de como o cliente interage com a gente, muito WhatsApp, muita resposta muito mais rápida. Antigamente eu fazia tudo por e-mail. Um e outro ligava, né? O pessoal ligava para perguntar, para conversar e tal, para saber detalhes. E o WhatsApp da época era e-mail. Então, tudo que a gente vendia, cara, acabava caindo pro e-mail. Confirmando que você comprava uma pele, uma baqueta, a galera vinha conversar no e-mail, né? Confirmar endereço, confirmar detalhes, confirmar pagamento. Então, era tudo muito por e-mail, assim. A gente operacionalizava muito por e-mail. Isso até 2012 para 2013, quando a gente mudou de plataforma de site. Então, você vê ali, ficou praticamente 10 anos trabalhando de uma forma mais arcaica. Claro, tendo o site legal, com foto legal, bastante informação, mas a parte do gerenciamento da venda, o trâmite de negociação e experiência do cliente, mais focado em e-mail e telefone. Então era mais ou menos assim. Hoje em dia, depois de 2013 para frente, com essa plataforma nova que a gente está, desde então, o site ficou muito mais automatizado, né, para os clientes terem uma experiência de compra do início ao fim, sem precisar falar com ninguém. Apesar de muita gente querer ainda vir conversar por WhatsApp ou até telefone, a gente se dispõe sempre a atender, claro, mas ainda o site também é autônomo, então você consegue fechar a sua compra sozinho, sem precisar de ninguém, sem falar com ninguém, sem ver ninguém. Então a gente acabou mantendo essa proximidade com o cliente da época, como era na época, 2013 para trás, porém também trazendo a melhoria de fechar a venda sem o cara precisar falar com ninguém, sem querer ver ninguém. Saquei. Em algum momento, eu acho que você deve ter passado por isso também. Eu passo por isso, o pessoal até me aborda, assim, porque só especificar na bateria, aí você tem que fazer aquela explicação toda, né? E às vezes até a pessoa com boa intenção, né? Pergunta esse tipo de coisa. Isso passou por você também? Em algum momento tu pensou em abrir para outros instrumentos? Enfim, como é que foi para você? Em algum momento tu pensou nisso? Cara, sempre é uma coisa que a gente pensa em 300 coisas para conseguir fazer uma ou duas, né? Então, desde Batera Clube, a gente já tentou, a gente tem várias tentativas e continua tentando ainda abrir outras frentes de venda, outras vendas de negócio, outras formas de vender, outros segmentos, enfim,
mas a gente já fez algumas abordagens em relação a isso. Até inclusive hoje no Batera Clube tem lá um setor tem algumas guitarras, tem algumas coisas assim que a gente trabalha, que tem lá, mas não é o core business, como eles falam hoje em dia, né? O foco, o pilar do negócio. É uma coisa mais experimental, mas, cara, tem um karma aí, cara. A galera que trabalha com bateria, assim, até quem trabalha no mercado como um todo, os representantes que eu conheço, né, os caras que é representante de música e tal, que poderia ser representante de, sei lá, qualquer coisa, Coca-Cola, Adidas, Gatorade, qualquer coisa de Sadia, os caras não conseguem sair do mercado. Tem um karma ali que você fica, mesmo ganhando menos, você tá ali, mesmo sendo mais complicado, você tá ali, mesmo não sendo um bem de primeira necessidade, de consumo realmente primordial, como é comida, saúde, né? A galera fica ali e não consegue sair, cara. É uma loucura, assim, é uma coisa muito doida. Então a gente pensa, tem vários projetos, várias coisas e tal, e tem as obrigações do dia a dia, né? Às vezes a gente quer executar muita coisa, a gente quer, mas o que segura a bronca da gente, as despesas, o foco que tem que se dar porque já está rolando de compromisso, às vezes te tira a possibilidade de engatar e conseguir resultado em outras frentes, né? Seja trabalhar com outros instrumentos, seja trazer outros produtos exclusivos, sempre tem alguns empecilhos e você tem que brigar com isso todo dia, porque uma forma de você estar tentando é uma forma que, por mais que às vezes não vai ser executado, não vai dar certo, não vai dar resultado, mas só de você estar tentando alguma coisa você já está somando para manter aquilo que você tem e melhorar aquilo que você tem e reciclar, que eu costumo muito dizer, né? Você se reinventa em si mesmo, se reinventa na mesma coisa. Então, é importante você estar buscando outras frentes tanto de negócio, mesmo em outros segmentos, ou produtos de categorias diferentes no seu site, para você conhecer, ter uma experiência e tentar isso de alguma forma alimentar o pilar do seu negócio, ali, o foco que você já tem, né? Eu me identifico demais, Cato, com isso, porque acho que às vezes até tem essa coisa da abordagem, mas eu acho que é ser mais profundo, né? O quanto mais profundo para dentro da tua área mesmo, assim. Por exemplo, com Repercuta eu passo isso aqui, o quanto mais eu pesquiso, mais eu encontro temas, então, velho, carro mesmo, e ainda bem, se você acaba abraçando mesmo, ainda bem. Sim, Ricardo, uma curiosidade para não deixar passar aqui. Tem a tua banda Remoto Controle, né, que tu tocou, tinha, né, cara, que tu participou. Assim, para fazer essa pausa aqui, para voltar para falar do Batera Clube mais na frente, mas o Ricardo baterista, os bateristas que te inspiraram, as tuas referências, os primeiros, eu sei que tu curte caixa de metal, né? É uma preferência tua. Sim, já falou isso. Sim, com certeza. Eu quero que tu fale um pouco disso e de como era a banda, cara. Assim, o estilo do Ricardo na bateria. Visitei o Batera Clube em 2023. Eu toquei no teu set lá, que tem na tua sala lá. Muito, muito foda. Eu queria saber como é que é a tua assinatura, o que é que tu curte na bateria, o que é que não curte, enfim, referências. Então, cara, eu comecei em 97 tocando na Igreja Católica ali da base aérea de Guarulhos. Então, 97 na bateria, comecei a fazer aulas e tal. E sempre fui pro lado do instrumento mais pro produto do que para ser um grande músico estudado e tal. Então, sempre fui mais pro lado comercial, pro lado produto, sempre foquei mais e gastei mais tempo e grana e dedicação em produto do que realmente sendo um bom aluno, sendo um cara mais letrado, estudado ali tocando, né? Então sempre fui mais por esse lado. E ali logo que comecei em 97, cara, deu 98, eu já tava numa banda de rock. Então, o músico que estuda mais ou menos e tal, eu acho que até quem virou um grande músico, a maioria, sempre começa com a bandinha de rock, né? Sempre começa com pop rock, vai pra igreja, é pop rock, aquela coisa e tal. E eu sempre fui um cara envolvido com rock, assim, cara. Depois que comecei a tocar batera, sempre fui um cara mais envolvido com ouvir rock, ouvir metal, ouvir muita música instrumental, sempre por esse lado, assim. Logo que você começa a tocar, né, bateria, você começa a pesquisar, então você começa a conhecer os grandes bateristas, você começa a ouvir o que eles ouvem, a ouvir o que eles estão fazendo. Então, e acabei meio indo sempre por esse lado. Eu sempre fui um cara que o pouco tempo que eu tive para tocar e estudar foi sempre voltado pro rock, assim. Fiz curso com o Paulo Zinner, uma época, um curso de férias na batera. Enfim, estudei com o Ricardo Barreto muitos anos, que é um professor de Guarulhos também, que é amigo meu até hoje, parceiraço. Enfim, então tive a minha parte de estudar, de ser um baterista razoável, mediano, não profissional, um cara de hobby, né, de fim de semana. Mas sempre tive banda, cara, desde 98, várias bandas de rock e tal. Tive depois uma banda que chamava Jack Vigarista, que essa banda tocava já música autoral, a gente já tem um disquinho, demo gravado. E com o Remoto Controle foi ali por volta de 2005, 2006, 2006 ali, cara, que a gente começou e foi uma banda bem legal. A gente gravou 2 discos,
com músicas autorais, bem legais. E na primeira parte da banda ali, 2006, o baterista, não, o guitarrista, Fabiano Carelli, toca com o Capital Inicial até hoje. E era amigo nosso, tal, e um baita de um guitarrista incrível. E foi um cara que ajudou a gente bastante a gravar o primeiro disco, gravou umas faixas, levou o Pete Passarel, que recentemente faleceu, infelizmente, o vocalista do Viper, gravou uma faixa com a gente da música O Mundo, do Capital Inicial, que na verdade é dele, né, só que é uma versão do Capital, e a gente fez uma versão hard rock muito legal, cara, e a nossa banda Remoto Controle sempre foi rock nacional ali, aquela galera, referência anos 80, anos 90, 80, enfim, aquela galerinha, e a gente sempre tentou agregar um pouco mais de puxada de um pouco mais hard rock dentro do rock nacional, assim, então esse sempre foi o nosso estilo. Aí fizemos o segundo disco em 2000 e lançamos o segundo disco em 2012, que foi o mesmo ano que o nosso vocalista faleceu, cara, o Volges, infelizmente. Ele até trabalhava comigo na época. Ele fazia uns freela lá pra mim na loja, ali em 2010, 2011, 2012. Em 2012, cara, entre as gravações do disco, ele foi gravar a faixa um dia, chegou lá, o produtor não conseguiu atender ele, teve que desmarcar, ele voltando pra casa, ele faleceu, cara. Bateu a moto dele e faleceu. Complicado. Moto, cara, eu brinco, né? Caiu parado na moto, você já se machuca. Que dirá, andar é perigoso demais, né? Mas, enfim, o pessoal que anda acha uma delícia e de fato deve ser, mas é perigoso. E o nosso vocalista faleceu aí e a gente conseguiu ainda concluir o disco, tinha umas gravações dele, algumas vozes a gente pegou mesmo de demo e fez lá e rolou, ficou legal, ficou um disco bacana. Então, o Remoto Controle tem 2 discos aí. Eu sempre fui mais pro lado do rock and roll, sempre fui pro lado do rock, e ouço muito até hoje, e vou continuar ouvindo, minha filha ouve, enfim, a gente vai tentando manter esse legado aí. Mas tocar, hoje em dia, não toco mais, cara, com banda, com coisa assim. Estudo muito pouquinho, tenho uma bateriazinha eletrônica em casa, legal, agora, recentemente. Tem o estúdio lá que você foi lá, que você conheceu a bateria, que você tocou. Então, quando eu tô lá no escritório lá de Guarulhos, lá no showroom de Guarulhos, eu tento de manhã, a hora que eu chego, tocar um pouquinho. Tô tocando menos do que eu gostaria, né? Porque por questão de tempo e logística também. Mas estamos aí, não pode esquecer um pouquinho que sabe, né? Massa. Aí você falou de referências ali também, né, Jade? Isso, de referência no instrumento. Uhum. Então, cara, putz, assim, obviamente a galera ali do rock nacional, João Baroni é o primeiro cara, sem dúvida alguma, ouvindo Paralamas lá de moleque, o disco ao vivo que eu tava ouvindo até esses dias, cara. Agora me deu branco do nome do disco, acho que é o Vamos Bater Lata ao vivo. E, cara, incrível aquele disco, é fantástico, uma aula de musicalidade, de bateria, de som, de tudo. Na época que ele tocava com o Mapex ainda ali, e bem legal o disco, é bem legal, quem não conhece, Paralamas Vamos Bater Lata ao vivo, alguma coisa assim, um disco duplo, tal, bem bacana, bem legal. E, então Baroni, Charles Gavan, toda essa época, a galera do rock, Paulo Zinner, toda essa galera do rock brasileiro ali, ali de 94, 95, 96 ali pra frente, foram grandes influências, né? Depois Bacalhau do Traje a Rigor, né, que era do Rumbora na época, adorava o Rumbora, e hoje é parceiro nosso, amigo, PG do Tijuana. Tem muito cara que hoje em dia eu sou, né, acompanho ali, vejo. E um cara que me deu um choque na época, a primeira videoaula que eu tive, que um cara que eu já virei fã na hora, é o Cuca Teixeira, o vídeo Nuclear Fusion, era um VHS que eu peguei lá na escola de música que eu estudava, em Guarulhos, a primeira escola que eu estudei, com o professor Alberício, e eu peguei essa fita lá, eu comprei a fita original, cara, na época lá, e botei a fita do Cuca Teixeira, assisti, eu falei, ixi, cara, acho que não vai dar pra ser baterista assim não, cara, não vai ter como isso aí, o seu cara tem que mergulhar, né? Enfim, então esses foram alguns nomes, assim, de baterista brasileiro, e de referência mesmo, se eu fosse escolher só um cara de todos, é muito complicado, mas eu gosto muito do Alex Van Halen, acho que um som, uma autenticidade extrema, assim, então um cara de referência gigantesca, assim, pra mim, até o som, a banda, o estilo de tocar, tudo, gosto muito dele, então é uma referência absurda, assim, e diversos outros nomes, cara, pô, tem gente aí que eu piro, principalmente a galera do rock, né, Ian Pace, obviamente o John Bonham, né, cara, John Bonham do Led Zeppelin ali, é o cara do cara, referência, acho que máxima, assim, se você falar, como é que você quer tocar? Seria ali entre o Bonham e o Alex Van Halen, cara, são os caras que eu piro, assim, sabe? Nossa. E aí tem, trocentos outros caras do jazz, do fusion, do metal, vixe Maria, é difícil achar um som, né, cara? Eu gosto de perguntar pros caras, né, qual é o seu favorito de todos os tempos? Isso é fácil pra você perguntar pros outros. Agora, pra você responder, você vem com a mesma cara de bunda pra falar, né, eu não sei, não tem, é esse com esse, né, fogo. Eu lembro de já te ver falando disso, assim, de que desse ponto onde a gente parou aí agora falando, o que tu falou, daí tu passou a se interessar mais por timbres, né?
E pelas movimentações de mercado, assim, né? Entender o mercado. Isso é uma coisa que me deixa muito curioso. Por isso que eu te falo sempre, que eu consumo, porque tu contribui muito até para entender o mercado também, de coisas mais a fundo, assim, né? Para entender a realidade mesmo. Por falar nisso, Ricardo, eu não posso deixar passar aqui bizarrices de mercado. Eu vejo que de vez em quando tu posta algumas coisas de preços exorbitantes, de coisas surreais, assim. Não sei se tu teria cartas na manga aí para dividir com a gente, de ocasiões assim, ou situações que tenha trazido algum instrumento que estava exorbitante, ou de algo que ficou inviável, entendeu? Se tu puder compartilhar uma coisa nesse sentido, assim. Cara, o negócio de preço e Brasil é uma coisa muito conflitante, né? Porque no Brasil nada vale o que custa, quase 99% de tudo. Da sua camiseta, a janela aí que você comprou, a cadeira que eu tô sentado, ao livro que tá ali atrás, tudo no Brasil, 99% de tudo é uma aberração, porque a gente tem um país que a gente tem que sustentar um status quo do Estado, não estou falando só desse governo, de outros e de todos, já desde a época de Império ali, já desde aquele, a gente brinca no tal do quinto dos infernos, não tem? Que virou, quinto do inferno já era o imposto da época, então já ali no Brasil, monarquia lá atrás, século XVI, XVII, então assim, o custo Brasil e imposto sempre foi uma coisa assim trágica, né? E no Brasil, por que tudo custa tão caro assim? Porque se paga imposto sobre o faturamento da empresa, se paga imposto sobre o que se fatura, não sobre o lucro que se tem sobre aquele produto. Então, o que acontece? Tudo vira uma aberração de preço. Então, além de você pagar esse formato de imposto, você ainda tem que sustentar a corja demoníaca de governos há séculos e séculos, que chega aí até hoje e parece que só vai aumentando. Então, como é que isso se estoura, né? Se estoura no preço das coisas, cara. Então, eu sou extremamente uma pessoa revoltada com preço. Os clientes acham que, né, vem a loja lá, ladrão, filha da puta, que não sei o quê, papapá, que rouba, que não sei o quê, que o empresário, cara, tá todo mundo no mesmo lodo. O empresário, ele acaba tendo mais, alguns deles, não todos, né, até minoria, na verdade, acaba tendo mais porque ele tá se arriscando muito mais. Ele tá se arriscando mais, ele ganha proporcionalmente aquilo que ele tá representando. Na maioria dos casos, de gente honesta, claro. Que tenta ser, ou que, né, se coloca no caminho de ser honesto sempre dia a dia. Então, assim, acaba tendo mais porque está proporcionalmente ganhando aquilo que ele representa. Então, o Neymar, com todos os seus problemas, representa uma coisa, ele ganha tanto. O Elon Musk representa uma outra coisa que mexe com a vida de todo mundo, ganha outra coisa, absurdo lá, um estilo, enfim. O outro, coitado, infelizmente, está ali lascado, não consegue trabalhar, não consegue... Está proporcionalmente ganhando aquilo. Merecia mais? Sim, pode ser, enfim. Aí já é um assunto filosófico, antropológico e psicológico, que já é uma conversa longa de boteco aí. Mas, só falando de preço no geral, então eu vejo, assim, no Brasil, assim, então sou extremamente revoltado com o preço de tudo, de mercado, acho tudo uma aberração, tudo o fim do mundo. Mas o Brasil, ao mesmo tempo, ele é heróico, né? Porque a gente é heróico, o povo, né, brasileiro, o bom povo brasileiro, que é a maioria, na minha opinião. Pode parecer que não, né? Eu costumo dizer que para você poder limpar a sujeira de uma pessoa ruim, você tem que ter 10, 20 pessoas boas para compensar aquele. Então, é uma coisa muito difícil de dar conta, mas a gente dá conta, porque o brasileiro bom, cara, é a melhor pessoa do mundo. Não tem nada igual um brasileiro bom, cara. Tem muito brasileiro bom, a maioria é boa, mas para limpar a cagada dos poucos é um trabalho muito grande. Então, o Brasil, ele é heróico ao mesmo tempo, porque a gente paga tudo mais caro que todo mundo. Você pega os países do G20, dos 30, 40, 50 países do mundo aí, top 50, o Brasil, cara, muito provavelmente, né, para não dar certeza total, é o país mais difícil de fazer negócio. É o país mais complicado, mais difícil de se ter as coisas, mais caro de se ter as coisas, porque a gente sustenta realmente um funcionalismo público, político e público de serviços também muito pesado pra gente, e a gente não tem nada em troca, né? Então você paga, você tem ali um serviço ou outro ali que é uns engana-trouxa, né? Não 100%, mas a maioria, e você fica sustentando aquilo. E mesmo assim o Brasil vai pra cima, cara. O Brasil é sempre assim, você pode pegar os rankings aí. Top 5 mundial de consumo de carro, top 5 mundial de cirurgia plástica, top 3 de helicóptero, top 3 do mundo de barco, Então o Brasil consumo geral de arroz no mundo, o Brasil, consumo geral de carne. A gente sempre tá, cara, mesmo o consumo das classes baixas até as mais altas, a gente sempre desfila, cara,
como destaque do mundo no volume de consumo. Então o Brasil, não é à toa que a gente é a 10ª economia do mundo, mesmo tendo tanta coisa pobre. Eu vejo o Brasil, o pessoal fala o Brasil é pobre. Cara, não é. O Brasil é podre de rico. O Brasil é disparado o país mais rico do mundo, de todos, disparado infinitamente. Mas a forma como a gente consome as coisas, quem nos tá aí com a gente para poder dizer que nos governa e os interesses de um e de outro, cara, joga isso tudo na lona. Mesmo assim o Brasil tá ali, pagando o que paga, custando o que custa. Você vai falar para um gringo que uma bateria Tama Star, aquela que o Baroni comprou com a gente aí, que eu te falei, gastou 110 pau, foi para essa bateria. Isso eu tô falando porque é público. Então um kit de tambor, 110 mil reais, cara, 3 tom, 2 surdo e bumbo, sem caixa. O cara foi e comprou. Aí você faz a conversão lá, tá barato. Por que tá barato? Porque você pega o preço nos Estados Unidos, dá mais ou menos 80 mil reais, 90 mil reais. Aqui ele pagou só 110, mas ele tá pagando 110 mil dinheiros, né? Você vai nos Estados Unidos, essa bateria custa 15 mil. Aqui a gente paga 110 mil. Aí você pega o salário mínimo de fora, Europa, Estados Unidos, ali a média. Salário mínimo exatamente não tem, mas às vezes a média salarial do americano com o brasileiro vira mais uma bizarrice ainda, enfim. Então, assim, você vai falar para um gringo que a bateria aqui a gente vendeu por 110 mil dólares para ele, 110 mil dinheiros, o cara vai como, cara? Aqui custa 15 mil dinheiros, como é que isso pode existir? Existe. E tem mercado, um e outro ainda compra, um e outro investe. Então o Brasil é maravilhoso por conta disso, cara. Passa o que passa, é um absurdo tudo, e ainda assim você vê que a gente consegue dar um jeito, cara. O mais pobre, classe D, classe C, classe B, classe A, sustenta o Brasil, cara, carregando nas costas, e a gente vai dar um jeito sempre, mano. Porque eu sei que o brasileiro bom vai fazer isso aqui acontecer. O Brasil não acredito que vai acabar, não acaba, porque, cara, é muita gente boa trabalhando, a gente vê muita coisa na mídia, porque tudo que a gente vê em mídia social, jornal, coisa arada, informações é sempre buscando passar uma imagem ruim, passar uma informação ruim, porque é o que chama atenção para parar para ver. Se você não vê desgraça ou informação ruim, você ignora. A gente é meio ingrato, né? Vê uma e outra notícia boa, e quando a gente vê notícia boa é para levantar a pauta daquele, ou daquele aqui, ou daquele lá, para poder falar, e nunca da causa que está por trás, né? Mas, enfim, nunca estou falando de uma forma 100% assim, mas eu sinto que é a maioria. Então, assim, a gente consegue carregar nas costas, o Brasil vai, a gente dá um jeito, e por mais que os preços sejam bizarros, cara, porque é bizarro para bateria, um par de baqueta importada hoje está R$200 à vista no Pix, de importador oficial, tem muita coisa pirata também, tomem cuidado. Prato, a gente tá falando de pratos Zildjian de 5, 6 mil reais um prato, é um absurdo assim, cara, saca? Mas também, se eu vou pagar 1 quilo de uma carne de segunda, já tá R$45. R$40 uma carne que não valeria 15, e a gente tá pagando, e o pessoal vai lá e faz o churrasquinho no fim do mês, no fim de semana. Cara, vai comprar um saco de carvão, um saco grande, mais de R$50, cara, um carvão. Pelo amor, carvão, velho, um bagulho pra tacar fogo. Isso, exato. É uma aberração. Qual é o custo de produção disso? Exato. Não é, já de uma Coca-Cola, R$12, 13, R$11 uma Coca-Cola de 2 litros, vale 2. A gente tá pagando 13, sabe? Então, assim, cara, o Brasil é isso aí, a gente dá jeito. Você compra sua Coca-Cola aí, sua bebida, você faz seu churrasquinho de vez em quando, você tenta viajar de vez em quando, a gente dá um jeito, troca o carrinho aqui, faz um negócio ali, e o Brasil não pode parar, cara. Então, por mais que custe isso, a gente tem que continuar insistindo e lutando contra isso. Acho que a gente tem o direito de se indignar, de ficar puto. Eu sou o primeiro a brigar com o fornecedor o tempo inteiro, os caras ficam putos, às vezes, outros entendem. Mas, cara, eu sou o primeiro aqui a sempre brigar com todos os fornecedores, xingar preço, reclamar, ver desconto, para tentar repassar o mínimo possível de aumento. Mas, cara, é uma tristeza, um desgosto, assim, uma coisa desgraçada que você tem que fazer, desculpa o termo, é toda vez que vem um maldito de um pedido e você tem que aumentar preço. Você vai receber, e muitas vezes você não aumenta, você segura. Chega um momento que não dá. Mas todo pedido, cara, sem zoeira, 80% dos meus pedidos que eu faço, até de marca nacional, produto fabricado no Brasil, 70%, 80% de toda vez que chega pedido, tem aumento. R$1 aqui, 3 ali, do nada. Vou te dar uma ideia do aumento. Posso falar aqui, não posso porque eu quero falar. Estava até mostrando para minha esposa semana passada. Eu falei, olha só esse parafuso da Pearl aqui. Aquele parafuso de botar no pedal e um dos cantinhos do pedal. Um exemplo, tá? A última compra que eu fiz, sei lá, ano passado, custou R$8 de custo para a loja. Um parafuso, assim, parafusinho. Aí virou o ano, não sei o que, de R$8, eu já paguei R$49 no mesmo parafuso, um parafuso. R$49 para 8. Qual que é a mágica? Aí eu falo com o importador, tá, mas e aí, cara, que desgraça é essa? É aumento de fora. E isso eu vi lá fora. Os caras estão vendendo um parafusinho desse por $10. Cara, por $8, $7, um parafuso, né? Então você faz a conta, puta, um 0 a mais,
vai custar para o cliente R$70, sei lá, não tá o fim do mundo, porque você fazendo a conta do 1 zero a mais ainda tá bom. Então, assim, enfim, cara, a gente lida com essas coisas, aí do nada aumenta bizarro as paradas, assim. E carro, pega carro que custa hoje, que custava há 10 anos atrás, aí teve a pandemia. 10 anos não esquece, pandemia. Cara, teve carro que dobrou de preço de 2020, janeiro de 2020 para hoje. Dobrou o preço do carro, sabe? Esse carro popular, falando, né? Carro popular, dobrou o preço. Então, você, pelo quê? Faltava chip, lembra lá quando deu pandemia? Falta chip, o carro parado, não dá pra montar. Cadê os chips? Chegou os chips, tava acessível de chip, tá? Cara, ninguém baixou o preço, cara. Aumentou pra todo mundo. E não é só filha da putice da fábrica. Aumentou geral mesmo, assim, a classe média, no geral, classe A, B e C, e até a classe D também, que tem um grande poder de consumo. Infelizmente, a classe E é de mais extrema miséria, né? Então você pega a classe A, B, C e D, cara, empobreceram ainda mais. Classe ABC, então, empobreceu assim absurdamente. É só você ver a escolha que você vai no mercado. Você fala, compra, cara, há 5 anos atrás, 6, eu tava conseguindo comprar isso com menos desespero, tá bom? Aumentou lá fora, dobraram o preço das coisas. Então, caixa Ludwig que você comprava antes da pandemia por $400, agora já tá 700. Kit de prato já está passando de $1.000 nos Estados Unidos, $1.200 um kit que antes da pandemia ali, 2018, 2017, era $500, $400, já está 1.000 e pouco. Então assim, aumenta lá fora. Aí quando vem para o Brasil, você põe o custo do Brasil em cima, desvalorização da moeda, o nosso baixo poder de compra, enfim, aí é loucura. Mas, como eu falei ali, sempre confio no povo brasileiro bom, porque o Brasil, cara, consegue superar tudo. Eu acho que os caras falam que Deus é brasileiro, cara, é mesmo. Porque para sustentar isso aqui e a parada tá de pé, é milagre, loucura. Verdade. Eu fico imaginando até que tem produto que fica inviável trazer, né, Ricardo? Você nem traz, né? Tem coisa que deixa não é? Você nem traz, né? Não, cara, tem muita coisa que vende importador, que eu olho ali e eu falo, cara, isso aqui eu tenho vergonha de vender. Eu tenho vergonha de vender o parafuso por R$70, R$40 um parafuso. É uma vergonha, assim, eu tenho vergonha. Tem coisa que a gente vende com vergonha. Eu até falo pros caras, cara, que vergonha. Que vontade de pedir desculpa pro cliente, ó, desculpa, e toque, de verdade. Mas é o custo, cara. E a gente tem o nosso custo também, que é bizarro. Assim, um lucro líquido muito complicado. Assim, muito varejo no Brasil, uma coisa terrível. No mundo inteiro, né? Mas no Brasil, cara, tudo aumenta muito. Então, assim, tem produto que eu não trago, assim, que eu vejo que o importador traz e falo, mano, infelizmente isso não tem como. Primeiro porque não dá para ter tudo, porque você não tem espaço físico para ter. Você também não pode se comprometer financeiramente a ter tudo. E tem também os produtos que eu analiso. Passa pela curadoria, ó, isso aqui vale, custo-benefício, não vale. Não vale, mas o mercado quer. Então vamos ver também. O preço é revoltante, mas tem alguém que quer? Você vê que tem um público ali, você traz. Também, senão daqui a pouco, se você for trazer só o que vale, você não tem mais nada. Exato. Entendeu? Você vai ter... Nessa esteira... Eu vou ter 40%, 30% dos produtos que eu tenho, que é o que eu vejo que vale mesmo. O resto não vale. Mas você tem que ter, e a pessoa precisa comprar também, tem que ter. Nessa esteira, Ricardo, tu já falou um pouco aí sobre essa relação do Bateria Clube, né? A tua relação com os importados. E aí eu fiquei pensando aqui, a relação do Bateria Clube com as empresas nacionais. Como é que tu faz esse equilíbrio, digamos assim, de acordo com o público consumidor, com importados e com as nacionais, assim? Então, a gente depende, cara. A gente vai fazendo... A gente analisa cada produto, produto nacional, por exemplo, RMV, a bateria que eu mais vendo aqui na loja, desde sempre. Quando eu tenho RMV, eu sei que é que está vendendo mais. Então eu vou mais por custo-benefício, preço, fornecimento, por outros fatores do que ficar calibrando se é nacional ou importado. Então eu não trago só nacional só porque é nacional. Eu sei que tem um público que vai comprar um produto nacional, um prato Orion, que é muito bom, uma bateria RMV que resolve bem. Tem coisas nacionais, baquetas, né, bastante, Seibanes, fera demais, Liverpool, uma lista incrível de coisas boas. A Spanking, que está mudando para Zelmer agora, o branding deles, de Spanking para Zelmer, que é o sobrenome da família, muito legal, bonito, fazendo um rebranding muito bonito lá. Então são produtos bons, feitos no Brasil, que resolvem. Então você tem alternativa brasileira boa, os pratos nossos, o BFC, cara, fabricado aqui pelo Domene, em breve novidades também com outros fornecedores dividindo essa produção de BFC. Então vamos ter sempre opções buscando o melhor preço possível, com o melhor preço pela melhor qualidade. Então tem coisas boas no Brasil que você consegue montar, ter e fazer. Só que mesmo sendo um produto brasileiro, sempre se fica aquela coisa, podia custar menos. Sempre, isso sempre. Qualquer coisa no Brasil poderia custar menos. Mas o produto nacional, ele entra numa esteira ali de acessibilidade. Então é sempre um equipamento que você não pode gastar 5 pau num Zildjian, você compra um BFC por 2 pau, entendeu? Você compra uma bateria, não posso gastar 25 numa Pearl,
vou comprar uma RMV de 3, 4 pau, entendeu? Mas tem também uma Michael por 3,5, 5 pau, 4 pau, dependendo da configuração. Produto importado, legal, marca brasileira que traz produto de fora, show. Oderi, espetacular, marca brasileira, que hoje em dia grande parte de tudo que eles faturam, a maior parte, na verdade, é produto importado, mas é uma marca brasileira, que faz coisas fantásticas, com cara deles fugindo do genérico, trazendo coisa muito boa importada, produto de entrada, a bateria deles, a The Tiger, por exemplo, feita pensando no consumidor brasileiro. Puta bateria de entrada fantástica, bonita, boa, canta pra caramba, casco bem feito, pele boa, ferragem boa, já vem com pratinho de estudo ali de latão para quebrar um galho, vem com banco. Enfim, então tem marcas brasileiras também, que traz produtos importados, que resolvem muito. A própria Seibanes, que faz baqueta, tem o X-Pro, que é produto importado. A Liverpool traz produto importado também. A Spunk, Gunzelmer, traz produto importado. Então a Michael, marca brasileira, trazendo coisa. O maior sucesso de pele no Brasil hoje, o Williams, marca brasileira do Silvio Tonelli, trazendo peles importadas, muito boas, bem legais. Enfim, então a gente tem, cara, apesar da dificuldade do Brasil, claro que carece, né, o que a gente mais gostaria de ver, como já teve antigamente, né, aqui no Bateria Clube, muito produto importado de alto nível há 15 anos atrás, 10 anos atrás, tinha bastante bateria, vinha Sonor, vinha um monte de Ludwig, vinha, cara, muita coisa top, DW, já chegamos a ter 12 DWs em estoque, 12 DW Collector americana em estoque, que eram vendidas na época por 25 pau, 20 pau, mais ou menos, era o fim do mundo já. Hoje essa mesma bateria, se fosse vender, seria 80 mil. Então como é que você vai ter 12 dessa em estoque? Não tem nem importador mais oficial aqui trazendo para baixo, aqui, sabe? Não tem importador oficial trazendo para cá. Então, assim, como é que você vai ter também? Tudo bem, tem um importador. Como é que um lojista vai estocar 12 baterias custando 80, 90 pau cada uma? Não tem como, é inviável. Então, além da dificuldade que vem do Brasil de tanto tempo, a escassez de produto também, que tem, mas já virou diferente. Isso é interessante dizer. O ticket médio da loja é igual há muitos anos já. Na época, há 15 anos atrás, você comprava um pedal Iron Cobra por R$1.200, mais ou menos, R$1.000, R$1.200, R$1.300. Hoje custa R$7.000. Então, aquele mesmo cara que tinha os R$1.200 na época, a imensa maioria desse povo, né, de classe média ali, até de classe A, B e C, até hoje ele tem os mesmos R$1.200 para comprar o pedal. E ele vai comprar o quê? Um pedal genérico importado. O Iron Cobra ele não consegue comprar mais, ele tem os mesmos 1.200. Então o ticket médio não mudou muito, os produtos mudaram muito. A bateria que o cara comprava na época, há 15 anos atrás, uma Gretsch Brooklyn, que seja, uma Pearl Masters, que seja, por R$12.000, R$15.000, hoje ele vai comprar uma Pearl Decade. A Masters por 15 mil já foi, agora já virou 35 pau. A Decade é a que está ocupando os 15 que era da, enfim. Então você vê como que empobreceu, né, a classe média brasileira, como vem sendo difícil, mas aquele cara continua com os 15 pau para comprar. Ele vai comprar a Pearl Decade, a Mapex Armory, a Tama Superstar Classic Maple, ele vai comprar, mas ele tem aqueles mesmos 15 pau para comprar essas, e não mais a Tama Star Classic, que na época custava os 15 pau. Então assim, o dinheiro, isso que é complicado, né, se a inflação acompanhasse, o bolso das pessoas acompanhasse o crescimento da inflação, seria muito bom, né? Você teria os mesmos 40 pau para dar na bateria, com o esforço de ter os 12 da época, os 15 da época, né? Mas infelizmente não é assim. O mercado não pode parar, opções têm que continuar existindo, custe o que custar, a gente tem que estar aí, tem que trazer alternativas. Então, seja nacional, seja importado, analisar, ver o custo de cada um, ver o que vale, e a gente vai por aí, cara, custo-benefício. Prato também, mesma coisa do pedal. Não tem mais como ter um New Beat por R$1.200 da Zildjian. Hoje ele custa 5,5, né? Como é que eu vou ter 3, 4 New Beat no estoque? Não tem, não vai vender. Vende um por ano ao invés de vender 3 por mês, como era. Entendeu? Pedal duplo Iron Cobra. Vende um a cada 6 meses. Se você trabalhar com uma margem saudável, não se matar em queimação de preço, que tem muito no Mercado Livre, você vai trazer ali um pedal, vai vender, cara, cada 3 meses, 4 meses, você vende 6 meses, vende 2. Antigamente eu vendia 5 por mês, 4 por mês. Entendeu? Então o que vende de coisa genérica, na época o cara conseguia pagar coisa muito melhor. Então é meio a realidade. Vamos ficar chorando, parado, lamentando, então não quero. Não, cara, vamos pra frente, mano. A realidade que tem é essa, vamos buscar, vamos trabalhar, daqui a pouco você vai prosperar, você vai conseguir ter os 7 pau, 8 pau, 10 pau para comprar, 12 pau para comprar um Demon Drive, que a gente vendia por 2,5, saca? Coisa assim bizarra, por 3. Enfim, e aí vamos embora, cara. O importante é ir pra frente, mano. Vai pra frente. Vai levando os tiros e vai seguindo. É isso. Tem como. Resistindo, né? Não tem como. Ricardo, pessoal, uma curiosidade minha também, Ricardo, é sobre
a atuação e o alcance do Batera Clube no Brasil todo? É mais pro sul? Tu falou da questão do WhatsApp, né, que vende muito, a gente tá conversando em off disso também. Como é que é a abordagem aqui pro Nordeste, se vem muita coisa? Eu tô falando a partir de Recife, para quem acompanha o Repercuta, a galera sabe. Ou é uma coisa distribuída? Como é que tem sido isso? E depois eu tenho outra pergunta para te fazer também. Cara, aqui a divisão de porcentagem de vendas e tal, o estado de São Paulo é o que mais vende, o que mais representa, o interior todo, capital, é o primeiro cliente do Batera Clube. Rio de Janeiro, segundo. Depois do Rio de Janeiro, ali já começa a dividir um pouco entre Minas Gerais, Rio Grande do Sul. A parte sul do Brasil, Paraná e Rio Grande do Sul é forte em consumo. Santa Catarina já é bem menos, mas já foi menor. Nordeste, a gente alcançava muito mais antigamente, mas já tem, hoje em dia, que é o fenômeno de lojas, tem lojas tanto internet quanto lojas locais. Antigamente a galera vinha para São Paulo de ônibus, vinha do Nordeste, vinha de todo lugar do Brasil, vinha a banda de ônibus para encostar na Teodoro Sampaio e na Santa Efigênia e comprar tudo da banda, cara. A galera vinha visitar, o pessoal vinha passear em São Paulo para ir na Teodoro Sampaio, né? E hoje em dia, além de ter a internet, que matou muito disso, ainda tem boas lojas locais. Então tem lojas boas no Brasil inteiro, em cidades que você não imagina. A maior loja do Brasil hoje, então, como é que é? Eu acho que é a Mega Disconildo, é no interior do Rio de Janeiro, não é nem na capital, interior do Rio. Um prédio enorme que o cara fez um complexo de música e tem estúdio, tem um monte de coisa que o cara fez lá, palco para eventos e showroom, um monte de coisa. Então você vê, a maior loja do Brasil não tá nem numa grande capital, cara. Então você vê como mudou, né, tanto em lojas físicas. Então assim, o Nordeste representa um bom número pra gente ainda, temos muito cliente no Nordeste, Norte, Brasil inteiro, cara, fortíssimo. Região Sudeste e Sul são mais fortes pra gente, claro, mas o Nordeste é importantíssimo, Centro-Oeste também tem bastante, Mato Grosso do Sul, Brasília tem bastante cliente em Brasília, Goiás, e a parte do Norte e Nordeste também, cara, tem bastante cliente aí sempre tem pedido para essa região, mas hoje também tem bastante loja local atendendo o Brasil inteiro, né? Que é aquela coisa que eu te falei na época lá que não tinha, a galera comprava muito na internet porque não tinha loja local. Hoje em dia tem as lojas físicas boas, locais até, e internet, um monte de loja, um monte de coisa, né? Então tá muito mais pulverizado, né, isso daí. Mas pra gente, assim, resumidamente, Sudeste e Sul são os que mais representam, assim, pra gente. Fiquei pensando aqui sobre, com esse passar do tempo, nesse papo que a gente está tendo aqui, eu fiquei lembrando, assim, com o passar do tempo, até tu falou agora, de ter surgido outras lojas, né? E aí eu fiquei pensando numa parada aqui, Ricardo, eu já te vi falar, você me corrige se eu estiver errado, sobre a loja Batucadas 1000 e a Dr. Drum, que eu não sei se seriam inspirações para você, né, lá atrás. Demais. Eu fico pensando nas lojas que te inspiraram no Batera Clube, e como o Batera Clube já virou inspiração para outras lojas que vieram agora, sabe, assim, esse tempo todo. Eu vejo de vez em quando você... E rola um companheirismo mesmo até teu com outras lojas, eu vejo, assim, e não tem nada de concorrência. Eu queria que tu falasse disso, essa relação de ter se inspirado através das lojas que eu falei e ser inspiração para as outras também, se você vê influência do Batera Clube em outras lojas. Eu falo isso até também, Ricardo, pela questão do brand mesmo, a tua abordagem, que para mim é muito... assim, eu vejo o Batera Clube, para mim é despojamento e elegância, assim, sabe? O jeito da abordagem. Eu me identifico bastante também com isso, sabe? Então, eu queria que tu falasse um pouco disso aí também, cara. Tem que, a gente busca ser sofisticado acessivelmente, né? A gente quer trazer o capricho, o máximo que a gente consegue dar. Uns reclamam que é uma porcaria, a imensa maioria gosta, e a gente entrega o melhor que a gente pode sempre, todos lá dentro, tudo. Então a gente tenta aliar um pouco de sofisticação, só que tudo sendo o mais acessível possível. Tá aí também a nossa razão de tratar um produto barato também com muito carinho e muito respeito, né? Então isso coloca os pés da gente no chão, né? Então é assim que rola. Mas na época, cara, eu como era muito roleiro de produto, eu sempre fui muito cliente das lojas, na Teodoro Sampaio principalmente, gente vendendo na internet, também nos classificados, já na casa de um, de outro, buscar tranqueira e tal, enfim. Então Batucadas 1000 foi muito legal, cara, eu tenho várias memórias de Batucadas 1000 lá, comprava com Xuxa as coisas, comprava caixa, comprei bateria, comprei prato, muita coisa, eu vivia rodando as lojas lá, né, então sempre ia na Made in Brasil, que existe até hoje, a finada Gangue também, que era muito legal, comprei muita coisa na Gangue, e a Dr. Drum, cara, você acredita que eu fui uma vez com um amigo meu, eu não tenho muita memória de lá,
mas eu fui com um amigo, não sei, ver alguma coisa, isso deve ter sido 98 por ali, buscar alguma coisa que eu não lembro o que era pra ele e tal. Eu tenho a memória, porque Batucadas 1000 e Dr. Drum são duas referências que eu tenho de realmente lojas especializadas em bateria e percussão, de fato. Eles não foram a primeira, como o Batera Clube foi, em ser a primeira loja especializada na internet. Isso o Batera Clube foi, por isso que às vezes falar a primeira do shopping do Brasil, eu não corrijo, eu falo, não, primeira do shopping online do Brasil. Isso a gente foi, né? Mas essa galera já estava antes, aí um tempo, sendo loja especializada também. Dr. Doom tinha serviços, acho que tinha até locação de equipamento, venda e tal, era bem legal. Não sei se era no Alto da Lapa, era algum lugar em São Paulo ali, cara, na região ali. E era muito legal, e Batucadas 1000 eu convivi muito mais, porque era um bairro retirado, esse Dr. Drum, né? Bem retirado do polo ali, Santa Ifigênia / Teodoro Sampaio, né? E essas lojas sempre inspiraram, né, cara? Era uma época legal, porque foi logo ali depois dos anos 90, comecei em 97, 98, era a época áurea dos produtos chegando no Brasil. Ainda não foi a primeira onda foi depois de 91, 92, que o Collor abriu as importações, e abriu de fato, né? De fato foi aberto e tal, foi feito, enfim, ali ele serviu para alguma coisa, pelo menos, de dar um empurrão nisso daí. Então abriu-se as porteiras, gente que é mais antiga que eu, que tinha loja e tal, enfim, pessoal da Músicos, na Teodoro Sampaio, fala, cara, vinha containers e containers de baterias Pearl, de bateria Mapex, de Premier, de pratos Sabian, pratos Yudi, os caras vendiam horrores. Tanto que os importadores da Santíssima Trindade, pecados à parte dos 3 importadores, né, Abro, Pride e Equipo, né, foram as 3 gigantes na época que traziam essas marcas para o Brasil e, cara, eles estouraram exponencialmente, arrebentaram de vender. E ali em 97, 98, quando eu comecei, tinha muita coisa nas lojas ainda, cara. Muita coisa que a gente não sentia que era tão caro, né? Até via. Eu lembro uma vez que eu fui na Gangue, cara. Até hoje eu relembro. Isso foi 99, por aí? 2000, 99. Tinha uma DW Collectors americana de R$5.000. Eu quase vomitei na loja. Cara, como é que pode existir um kit de tambor custando R$5.000? É o fim do mundo isso. E hoje seria uma piada, né? Uma bateria de R$5.000. Apesar de custar os mesmos R$5.000 nos Estados Unidos, essa bateria, mas no Brasil era R$5.000, já era uma loucura. Nos Estados Unidos deveria custar na época, inflação uns 3.000, por aí. Mas enfim. Eu fiquei chocado com uma DW custando R$5.000. Tinha uma Yacht na Gangue, enfim. Tenho muitas lembranças, muita coisa que me estimulou, porém vindo para uma realidade diferente. Um cara da internet, sem capital de nada, de ninguém, de família, de claro, obviamente. Ainda bem que não foi assim, né? Tive o apoio dos meus pais lá para ceder o espaço. Meu pai apoiar, puta, legal, faz aí, vamos ver o que dá. Você não vai voltar para a direita, o que você estava fazendo, trabalhando aqui e tal. Não, quero fazer isso, vou fazer e tal. Enfim, por enquanto está dando certo até hoje. Estamos lutando e batalhando para dar certo sempre, né? Mas tive que pegar toda aquela inspiração daquelas lojas incríveis, coisa gringa que eu já via, né? Já via bateria. Tem um site, cara, chamava na época Indoor Storm. Eu via muito na internet. E, cara, isso 97, 98, 99. Tinha foto da bateria de trás, bateria Braid da Austrália, DW, Porcupine, todas as marcas ferradas, até Pearl tinha tudo. Você passava o mouse em cima do tambor da foto, saiu o som, cara, gravado. Aquilo não existe até hoje decentemente. A gente tem vídeos incríveis, coisas hollywoodianas rolando da galera, mas cara, de você ter um anúncio, você vira a foto, você passa o mouse em cima da bateria e sai o sample do som da bateria. E os sons eram diferentes. Você notava que cada bateria tinha um som mesmo e era um cara gravando no estúdio mesmo, aqueles, cara, era muito legal. Aí você passava o mouse e dava o som de cada tambor, e isso me ajudou muito a entender o Maple, entender o Birch, entender o comprimento da ressonância, o tempo de ressonância, a pele porosa, single, não sei o que. Isso me ajudou muito, ficava passeando ali nesse site, sentindo o som das baterias, assim, aprendendo ali. Então, todo onde eu conseguia buscar informação, eu ia na internet, loja física, vídeo, sempre fui muito atrás disso. E essas lojas me inspiraram muito, eu tive que meio que condensar isso tudo e jogar no meio da internet. Para quem não tinha capital, não tinha grana, começou vendendo coisa consignada da MV, aos pouquinhos foi pintando uma graninha para fazer um estoquezinho, aí depois foi pegando pele Luen, foi a primeira pele que eu tive, pratos Harp, que eram os antigos Crest, que tá o Crest até hoje, é dos Harp, começando ali coisinha devagar. Depois o outro passo já fui para Pearl Masters, pegando Pearl Top, Session Masters na Pride. Os caras abriram para mim, o Brandão, meu amigo até hoje. Foi um cara que, loja virtual, os caras não vendiam. Ah, se é loja virtual, não vendo. Ah, não vendo. E a Pride, na época, um grande carinho pelo Brandão, abriu essa fresta pra gente de vender bateria top que tava lá encalhada,
que não tinha loja comprando, algumas encalhadas, outras vendiam, ainda era um mercado que funcionava, ainda virava bem esse tipo de instrumento. Mas sempre tinha os encalhes lá, e a gente pegava esses encalhes, trazia, fazia encomenda, enfim. Então, assim foi eu tentando fazer aquele mundo incrível que eu conhecia fisicamente, tentando botar isso na internet. Então, por isso que eu sempre fiz muita foto, eu sempre compartilhei muito conteúdo, que é uma forma um pouco diferente de você proporcionar para as pessoas ter uma experiência, né, a experiência do consumidor, a experiência do cliente, e você poder fornecer muito conteúdo para eles, e esse conteúdo ajudar ele a se sentir, igual você falou, pô, você está se sentindo lá, né, você vê, pô, tem o lance da sofisticação, você se sente parte daquilo, você está vendo, está junto. Então a gente tenta trazer um pouco desse universo que só você estando lá para visitar e ver, que você consegue sentir tudo aquilo. A gente tenta passar isso na internet de alguma forma. Muita coisa a gente consegue isso com sucesso, outras ainda tem que melhorar, mas a gente tenta passar a nossa vibe, o nosso sentimento aí nessa tela do computador de vocês, em vídeo, em foto, em anúncio, em informação, em contato, em suporte, em pós-venda, em tudo, né, cara? Então, sempre busquei tentar transformar aquele sonho de ver e botar isso na internet. E quem puder ter a experiência, igual você foi lá no Batera Clube pessoalmente, você pode conferir um pouco, claro, não tudo, mas um pouco, desse ambiente que a gente tem. Tá lá numa casa fechada, um ambiente mais acolhedor, que você pode ir lá, você vai tranquilo, ver, conhece, troca uma ideia, tem um atendimento mais personalizado, pode ouvir tocar em alguma coisa que está lá montada, pode ver os produtos, pegar na mão, enfim. Então a gente proporciona um pouco daquilo que eu tinha nas lojas, mais ou menos ainda, porque as lojas antigamente, você não podia, até hoje, né? A maioria delas, você não pode chegar lá, encostar, tocar e ver, mas tudo que a gente tem no Batera Clube que está no showroom, cara, você pode pegar na sua mão, ver, alguma coisa você pode até tocar, alguma coisa você pode testar, então você tem uma experiência mais acolhedora, e é muito importante ter esse contato com o cliente na loja, porque é onde o cara sai feliz da vida, compartilhando a experiência dele pros outros, e por isso tem tanta gente falando, meu sonho é ir aí, eu falo, pô, mas vai sonhar direito, cara, vai sonhar alguma coisa melhor na sua vida, mas é engraçado isso, porque, cara, pra gente acaba sendo da nossa rotina, do dia a dia, então é nosso trabalho, é igual você ir na Disney, você vai na Disney, não comparando a proporção, obviamente, mas você vai na Disney, porra, sonho da sua vida, você juntou dinheiro, às vezes a vida pra ir lá, você vai, você tá lá adorando, você tá feliz, chorando, tal, não sei o quê, mas a pessoa que tá trabalhando lá, gosta daquilo também, você vê, na maioria deles, adora aquilo, pô, curte muito, mas é o trabalho, é a preocupação, é cuidar do cliente, é cuidar da experiência do cliente, né? Então a gente vê um pouco diferente assim, mas felizmente a gente ainda adora o que a gente faz e vê e curte cada bateria que chega, cada coisa que chega é uma alegria, é uma coisa muito bacana, isso a gente mantém vivo até hoje, assim, para poder ter essa experiência de moleque até hoje, mesmo com 22 anos de loja ainda. Massa. E tu percebe isso, eu atesto isso na visita que fiz a Batera Clube. É interessante isso que tu falou, Ricardo, até acontece muito isso comigo em viagens, assim. Você tá viajando e você tá naquele nível de energia ali, e aí você encara pessoas que tá num dia comum ali, ela tá trabalhando normalmente, né? É foda. É bom show, cara, você vai no show também, isso, né? Isso. Apesar de ter aquele público trocando músico, trocando energia, trocando choros e alegrias ali com a galera, ainda assim é um trampo pro cara, é um trabalho, a viagem, né? Como diz o Léo Jaime falava, né? Para tocar eu toco de graça, o que eu cobro é para viajar, né? Então ele cobra o cachê dele é o preço da viagem, não é o preço do show. O show para ele é um prazer, ele toca de graça. A viagem, a logística que é complicada, né? Ricardo, você vê a influência do Batera Clube em outras lojas que vieram depois? Com certeza, cara. A gente abriu ali, o Batera Clube veio, a gente vir online ali fazer, já um monte de gente veio atrás, tentando vender também. Então o Batera Clube ajudou sim, inspirou muita gente que tem destaque hoje em dia nas lojas especializadas em bateria. E aí já está num outro fenômeno hoje. Tem muitas das principais lojas do Brasil especializadas, que tem aí, sei lá, pelo menos 3, 4 anos de vida, todas foram fortemente inspiradas pelo Batera Clube. E já tá vindo uma outra onda que tô vendo tanta loja aí, quero também abrir uma para ver o que dá. Um monte. E só abre loja de bateria, né? Não abre loja de guitarra, tanto quanto. Na proporção não abre. Piano, que é um mercado muito maior, não abre uma especializada atrás da outra. Guitarra, que é um mercado muito maior, não abre especializada uma atrás da outra. Bateria, proporcionalmente, a maior quantidade de loja que tem especializada é bateria. E isso veio muito do alcance do conteúdo que a gente faz, sem dúvida nenhuma.
do alcance, da referência, por isso que é o slogan, né? A loja e referência do baterista, porque o Batera Clube acaba sendo a loja e acaba sendo referência para lojista fazer preço, por quanto que ele está vendendo, vou pôr mais barato, pô, aquilo que ele está vendendo eu também quero ter. Isso rola até hoje, isso a gente sabe pelos nossos fornecedores, então não é questão de ser bom, de ser nada disso, é questão do trabalho decente que a gente faz, acaba tendo respeito e credibilidade até pelos concorrentes que querem ver a gente morto, né? Normal, acontece, infelizmente. Não é todo mundo que tem um relacionamento legal, como a gente tem com várias lojas, a maioria delas, na verdade. E, enfim, e a maioria a gente tenta manter sempre o meu jeito de ser, eu tento zoar os caras, xingo, alopro, e tamo junto nos eventos, nas coisas, por mais que seja concorrente, tá todo mundo ali, é um mercado pequeno, é o funil do funil, né? A música já é um funil, loja especializada é o funil do funil, então, assim, pior, né? Música já é um funil, instrumento musical da música é o funil do funil, loja especializada é o funil do funil do funil, então é pequeno para todo mundo, na verdade, né? E você tem que concorrer na mesma coisa, e às vezes o que manda, muitas vezes é o preço, porque tudo no Brasil é difícil de ter, é caro, então a gente entende também, é uma guerra, cara, assim, uma guerra, mas a gente vai guerreando, tentando vai guerreando sem matar ninguém, vai guerreando tentando fazer um bom trabalho, tentando deixar nossa cultura, nosso legado e deixar tentar fazer do nosso mercado um mercado melhor, tanto para os nossos parceiros, que se sentem orgulhosos de ter o produto aqui, pela forma como a gente trata o produto deles, como a gente informa, fala sobre, como a gente apresenta o produto deles, que praticamente são poucas lojas que conseguem botar o produto deles numa vitrine como a gente consegue, de ter esse alcance, de ser uma loja que, se eu entrar agora aqui para ver a quantidade de gente no site, cara, 1/3 é concorrente, com toda certeza, acessando, vendo o preço, vendo se chegou, vendo se pode cobrir, se vai fazer mais barato, é muito, então assim, tem muita gente acessando o nosso site o tempo inteiro que é concorrente ali, vendo no Brasil inteiro, e, enfim. Então assim, faz parte, tem muita loja, né, que é inspirado por nós, já tem o fenômeno que eu falei, loja inspirada por outras lojas, porque vê que tem um monte de gente ganhando dinheiro, abrindo loja de bateria, eu quero fazer isso também. E cara, é a realidade do varejo, só eu pego as lojas top 5 do mercado aí, do shopping, esses daí já pode falar qual que é a realidade disso mesmo, assim, porque é varejo, né, cara? Varejo é sempre complicado. Tudo é, né? Mas varejo é um pouquinho mais triste ali em alguns detalhes, né? Uma coisa necessária, o varejo é que chega em você, chega no consumidor final, né? Mas o varejo sofre no Brasil inteiro em todos os segmentos, cara. De supermercado, hipermercado, você vai ver as margens do hipermercado, 1% líquido, 2%, quando tem, 3%, quando tem. É uma coisa muito absurda, então, e é uma realidade do mercado, a maioria dele, assim, é nesse jeito, né? E aí, cara, criatividade, inovação, trazer produto próprio, investir no seu branding, né? Investir na cultura da sua empresa para que isso possa ser desejado pelos clientes, enfim, tem inúmeras ferramentas e ações que você tem que fazer para poder ser lembrado e aparecer para as pessoas, né? A gente tá falando sobre essas histórias todas, Ricardo, e eu não posso deixar passar aqui uma história que eu achei muito bonita, além de outros braços que o Batera Clube tem feito, né? E aí eu lembro, por exemplo, do serviço de backline que vocês fazem, né? Também é muito interessante esse lado. Então. Não é? E eu acho muito, muito bom mesmo, mas eu não posso deixar passar, Ricardo, que eu vi até o Chico Domênico falando da história entre vocês, né, e que nasceu a BFC, eu não posso deixar passar. Sim. Isso. Eu ganhei até, eu tenho 2 pratos da BFC que eu ganhei no sorteio dos 20 anos, eu tenho um chimbal da Dark. É mesmo, você ganhou sorteio, né, cara, seu vagabundo, cara, olha que sem vergonha. Tá vendo aí? Sorteio mesmo, é mesmo, você deu sorteio, velho, olha só, que legal, cara. Levei o chimbal, uso até, curto pra cá nossa sonoridade. Eu queria que tu falasse, Ricardo, como é que surgiu a ideia, eu não posso deixar isso passar. Eu sei que o Chico, achei muito bonito o depoimento dele, cara, eu acho que foi na TV Braba, e que me serve de pesquisa, assim, ele falando isso, e que é um grande amigo também, já passou aqui no Repercuta Podcast também, e esses outros veículos, eles são fonte de pesquisa para mim também, eu curto muito, consumo muito. Um dos depoimentos dele lá foi falando desse momento importante lá na carreira dele, e que tu foi fundamental, velho, um parceiro, um amigo, né, na verdade, e que tornou viável, ajudou a tornar viável, né, grande parte do andamento da Domain Symbols, e aí teve esse movimento contrário com a BFC. Quero que tu fale como é que surgiu a ideia. Curto muito a sonoridade, vou logo dizendo aqui, muito mesmo. Os endosses que você escolheu, que para mim eram bolas quicando ali, o Douglas Las Casas, o Carlos Bala, enfim, sim, a abordagem da BFC, né? Velho. Exato, exatamente. Então, o Chico, cara, eu conheço ele há bastante tempo, já há mais de 10 anos aí, 2025, acho que é já há mais de 10 anos,
E o Chico até era cliente nosso, já comprou bateria na época, tudo, enfim. E o Chico, cara, desde antes da gente fazer o esquema de BFC e Domene ser como é hoje, a gente já fazia projetos, porque o Chico sempre mexeu com prato já, deve estar indo para uns 25 anos já fazendo isso, provavelmente, quase isso daí. E viajou, morou no Japão. O Chico é meio daqueles gênios de fazer o forno ele que faz, a máquina disso, daquilo. Ele é um cara que resolve em muitas frentes, né? Tem muitos talentos, assim, para criar coisa, fazer coisa, e principalmente coisas ligadas à área da música dele, né? Enfim, um cara que manja muito meio que um alquimista. Então, o cara que na época já fazia pratos pra gente, a gente já fazia sempre nesse esquema de Batera Clube, sempre tentando buscar fazer uma coisinha diferente, ter um produto diferente que ninguém tem, tentando agregar uma outra marca, agregar outras coisas para se diferenciar do mercado, né, para não ficar só fazendo o que todo mundo já faz, tendo o que todo mundo tem, que no final das contas acaba sendo isso, 90%, mas você tem que ter uns 10% ali, 15% de coisas autênticas sua, né? Então, eu fazer prato com o Chico já vem dessa época, que eu mandava uns pratos para ele, Orion, mandava umas coisas para reformar, fazia umas linhas, enfim. Já trabalhava fazendo pratos, tornando pratos acessíveis, pratos bons mesmo. Então, muito tempo já que a gente fazia isso, fez por um bom tempo, até chegar ali por volta de 2018/2019, quando ele já trabalhava com prato, lá fazia, como eu falei, já há um tempo, e eu fui visitar ele pessoalmente em Avaré, a fábrica ele tem até hoje esse canto lá no fundo da casa dele, lá, que faz umas reformas, umas coisas, e a fábrica toda era meio lá, e depois foi com outro lugar, que é um outro galpão que era da família do Piero, que é sócio dele, e foi que a segunda fase da Domene lá, que foi onde eu fui até levar o Bala e as casas lá, inclusive, já era um segundo estágio da Domene, já com o BFC, que partiu ali de 2018 para 2019. O Chico trazia Blank da Turquia, e falou, Chico, mas você traz da Turquia, maravilhoso. Mas você manja fazer fundição, né? Você manja fundir prato, você já vai lá, aprendeu, você manja todos os processos que a gente tem que fazer. Manja, então eu falei, vai fazer, cara, a fundição, cara. Faz a fundição, porque seria um sonho a gente ter um B20 200% brasileiro, e seria muito importante. E aí, cara, muita grana, ele pegou um sócio, que depois deu problema, mas esse sócio, querendo ou não, deu um impulsinho no começo para tentar fazer a própria fundição, o maquinário e tal e coisa, enfim. Então, foi desde lá, cara. Na verdade, eu botei muita pilha nele, a gente arcou ali, claro, fazendo pedido, pegando prato e tal, e foi meio junto, cara. A gente veio crescer essa parte de prato junto com ele. Então, aí pensei na BFC, fazer uma marca, aquele esquema que eu te falei, sofisticação, tentando ter sofisticação, tentando ter bom gosto, entregando muita sofisticação, bom gosto, porém acessível, né? Então, que é uma segunda briga que a gente vai ter agora relacionada a aumentos de preços e tudo mais, que a gente está nos bastidores conversando bastante para tentar. BFC sempre tem que ser um produto que vale mais do que custa, né? O foco é você ter produto que custe entre o chinês e o turco, não pode custar igual ao turco, não porque não é melhor que turco, mas é porque a gente está no Brasil, cara, a gente está fabricando aqui, a gente tem que dar um jeito de ter um produto brasileiro que fique entre o chinês e o turco, e o BFC é um grande sucesso no Batera Clube nos últimos 5, 6 anos por conta disso, porque entrega muito pelo que se paga, e isso a gente não pode perder, a gente tem que dar um jeito de não perder isso, seja como for, e a gente vai continuar lutando para isso. Então, assim, fazer um produto sofisticado, um prato para gringo, só que acessível para o brasileiro. Então, obviamente, R$1.000 num prato, R$1.500, R$2.000, é caro para todo mundo, vai ser, mas é um produto que se você pegar e ver o que está sendo entregue por esses R$2.000, por esses R$1.000, você vê que realmente vale o que custa se você comparar com outros gringos, que obviamente tem muito mais nome, muito mais merecidamente outros valores, né? Que custa 3, 4 vezes mais, 2 vezes mais, 3 vezes mais, enfim. Então, assim, criamos esse esquema, botei pilha nele, botamos uma grana de pedido na época e a coisa se desenrolou. Então, eu sempre tive vontade de fazer marcas, sou muito apaixonado por marca, por branding, por desenvolvimento, gosto de todas as marcas que têm destaque de qualquer segmento, de tênis, de carro, de avião, sou apaixonado por marca, por história de marca, por brand, então isso obviamente cai no Batera Clube, a gente dá uma importância muito grande nisso, dá importância para as marcas dos produtos, por isso que eu gosto sempre de falar de marca, não tenho aquela coisa, né, os caras compram a bateria, vai lá e tampa a marca, não vou fazer propaganda na bateria, aí se ele compra uma Mercedes, ele não tampa lá o logo da Mercedes, né, ele quer que veja a Mercedes lá, parabéns, tal. Uma bateria ele quer tampar, que ele não quer fazer propaganda, um trouxa, né, porque na hora do vamos ver ele vai estar tocando por aí, aparecendo direto na mídia, não sei o que, com a bateria, uma hora o cara da marca pode bater nele lá, e aí, cara, vamos fazer uma parceria aí, quer entrar, pá?
Aí os caras tampam, não vão fazer propaganda. Cara, é tão importante você fazer propaganda do que você tem, não para se aparecer. Você vai num show, você tem, não tem um exemplo, né? Não tenho nada da Pearl, mas você vai num show e põe lá a marca Pearl, quem tá vendo você tá, pô, esse cara investe, esse cara tem um equipamento bom, esse cara é caprichoso, esse cara olha os pratos dele, olha o equipamento dele. Isso daí, cara, hoje em dia conta demais. Eu tô falando ontem com os camaradas de toque em banda e tudo mais, o cara sendo contratado para gravar um DVD ao vivo porque as ferragens dele são bonitas. Olha isso. Então o cara gravou um DVD, cara. Ganhou mais de 2 pau pra gravar o DVD ao vivo, porque as ferragens dele são bonitas. Ele foi lá e tocou ao vivo lá, ensaiou e tocou. Ganhou mais de 2 pau. Teve ensaio, tudo mais, porque as ferragens são bonitas. O baterista da banda mesmo, que faz a estrada, é outro, né? Meio encarangado lá dos produtos. Mas esse aí veio gravar o DVD por causa do visual do cara. Então, enfim. Então é importante você mostrar as coisas, falar de marca e falar de brand, porque se a marca é famosa e está aí há muito tempo e fazendo um bom trabalho, é porque ela tem um valor que a gente deve se inspirar nela, eu vejo, né, para mim. Bom, você só respondeu o negócio do prato direito que você queria ouvir, era meio isso aí? Então, isso, 2018, 19, tipo, vamos fazer, criei a marca, eu tava viajando em Curitiba, sei até o lugar que eu tava, fazendo a curva, eu falei, porra, Brazilian Finest Symbols, prato para gringo, acessível no Brasil, Brazilian Finest Symbols, BFC, o gringo gosta de nomes abreviados, né, FBI, VW, né, GM, puta, legal, General Motors. Hoje são quantas linhas, Ricardo? Brazilian Finest Symbol, tá? Cara, é bem enxuto de linha no geral, tem bastante prato, mais de uns 30 modelos diferentes um do outro, mas de linha tem a Versálico e a Dry Dark, condensei tudo nas duas. Dry Dark, a linha é um pouco mais sofisticada não, mas um pouco mais, esqueci o nome da palavra que eu uso direto aí, mas um pouco mais rústico, um pouco mais controlado, um pouco mais tradicional, um pouco mais raw, mais grave, e o Versálico, pratos um pouco mais versátil, até como o nome parece, deixa levar, né, Versálico, versátil, mais brilhante e tal. Então, a gente pegou vários pratos até que estavam em outras sublinhas, lá BC de Bateria Clube, isso que a gente meio que enxugou tudo e colocamos ali tudo sendo ou Dry Dark ou Versálico. Então, e aí diversos pratos aí dentro. Então tem Versálico Power Crash e Versálico Normal Crash, ou Crash normal. Tem Versálico Power Bell Ride, grossão pesado, e tem Versálico Ride normal. Tem Versálico Power Hatches e normal. Dry Dark tem o Dry Dark com Light, que é Itin de Ride, que é todo traditional, e tem os raws escuros. Então, enfim, aí a gente vai meio que só calibrando assim para não ficar muita linha perdida, né? E vão chegar outras linhas em breve também, já dando um spoiler aqui, vai ter mais 4 linhas de BFC também, um importado e outro feito no Brasil. Então vamos ter 3 linhas vindo da Turquia, já estou dando spoiler que ninguém sabe, hein? E vamos ter uma linha fabricada aqui no Brasil também. Então aí sim vão ser outros nomes de linha, mesmo assim. Então vai ter mais umas 4 linhas novas aí, vai ter prato mudo também, vai ter algumas coisinhas chegando aí importado, para poder compor a linha ou linha BFC, para tentar sempre buscar preço, cara, também. Então qualidade, as coisas que infelizmente forem aumentando muito de preço, a gente vai ter que aumentar, repassar a tristeza e vai ter que buscar alternativas para poder botar ali atrás para continuar tendo coisas acessíveis. Então, se não vier com domínio, temos que ter outras opções para poder atender o consumidor e não chegar ao BFC que era 1.500, agora está 3,5. Não, cara, não vai dar. Calma. Então, em vez de vender 10, vai vender 1. É esse o número que vai ser. Então, vamos fazer o quê? Vai ser assim mesmo e tudo bem? Não. Então, a BFC também, como Bateria Clube, tem cultura, tem responsabilidade, tem vontade, né? Então, temos que ocupar o que tinha ali antes, temos que dar alguma opção. Se vai ser, é melhor, é pior, não sei o que, aí vamos ver. O que eu tenho certeza é que a gente vai sempre buscar trazer o melhor possível em todos os sentidos, sempre, o tempo inteiro, né? A busca é sempre essa. Então, é isso que vamos fazer. Olha aí, já tem novidades, galera, da BFC. E eu fiquei pensando aqui, Ricardo, a loja, o principal, os braços, o serviço backline, tem baqueta do Bateria Clube também, a BFC, o Playcast, né, que tu também é um podcast, a gente tá no podcast aqui, tu é um podcaster também. Temos também, cara, temos lá, como é que cara, tem sido, velho, produzir? Tem curtido? Como é que tem sido a experiência? Muito, eu adoro. Eu, por mim, só ficava fazendo coisa de conteúdo de internet, cara. Mas, infelizmente, o meu trabalho insano é fazendo parte burocrática. É trabalho de CEO mesmo, de diretor, né? Trabalho de quem faz o executivo mesmo da parada. Então, eu acabo ficando muito tempo focado em subir nota, fazer pedido, comprador, reposição, ver as partes de marketing, enfim, desenvolver um monte de outras frentes. Acaba tomando tempo e não conseguindo fazer aquilo que eu realmente
gostaria de fazer mais conteúdo, aparecer mais e tal. Mas o podcast é meio que acaba sendo a sala da minha casa, sabe? Então, onde eu posso receber as pessoas. Gostaria de gravar um por mês, ainda não estou conseguindo. Essa é a meta, um por mês. O próximo vai ser do Aposan, que deve ser lançado semana que vem. Aposan junto com o Silvio Tonelli da Williams, bem legal os dois. E o outro vai ser com o Sérgio Sacani e o Bruno Valverde. O Sérgio Sacani de co-host, que é o nosso querido cientista aí, o maluco por foguetes. Também toca batera, adora batera, tem experiência com batera, tem vida com batera. E o Valverde junto, que é amigo dele. Então, puta, foi muito legal. Esse deve sair, o Aposan sai em setembro, o Sacani sai em outubro. Aí. Então, vai ser bem legal. Eu gostaria de fazer um por mês, 2 por mês, 1 por semana, mas é impossível, infelizmente, nesse formato, até porque também não é uma coisa que você consegue rentabilizar isso, né? Ele não consegue se pagar, apesar de ter patrocinador, coisa assim, mas é tudo muito amarrado. Então, você acaba não podendo abrir mão das obrigações para poder fazer mais daquilo, até que realmente aquilo possa tracionar de alguma outra forma, né? Então, você tem que fazer um pouquinho para ver o que dá, e se aquilo te puxar para dentro, aí você vai entregando também, proporcionalmente ao que aquilo vai dando de retorno, você também vai entregando. Tem que ser meio por aí, porque depois que a gente tem, né, empresa, ou você tem um compromisso de pai, de família, não sei o quê, você fica preso a uma coisa que, se você soltar também, você tá lascado. Então, tem muita responsabilidade, né, cara? Então, você tem que ir meio que dosando, mas eu adoro. Por mim, faria muito mais conteúdo de internet, assim, que é onde a gente começou, né? Nosso canal é muito antigo. O canal do Batera Clube no YouTube é o primeiro canal do mundo de loja especializada a chegar em mais de 100 mil. Então, você vê o brasileiro, pô, fantástico, ajudou a gente até nisso. Então, a primeira loja especializada do mundo em bateria a ter mais de 100 mil inscritos foi o Batera Clube, cara. Isso faz uns 5 anos já. A gente passou de 100 mil, então você vê que, pô, é um alcance, a galera chegou junto com a gente, e outras, né, estão vindo gringo quando quer botar e vir pra cima também, você não consegue segurar, porque americano fala com o mundo inteiro, né, então a gente, você vê, mesmo sendo só português, a maioria das coisas, ainda assim, mais de 100 mil inscritos, então foi uma conquista e tanto nossa aí, do nosso público, da nossa galera aí. Obrigado mais uma vez. Eu sou um desses, o Batera Clube já faz parte da minha vida musical, da minha vida quanto um todo, assim, te agradecer, Ricardo, pela generosidade, cara, dizer que não pare, que você continue nos inspirando. Amém. Aí, com certeza, mano. E prosperando mais e mais. Ricardo, amém. O momento mais difícil do Batera Clube e o momento mais feliz, velho, já te agradecendo por estar aqui trocando essa ideia, velho, prazerzão. Bom, valeu, obrigado, aí agradeço. O mais difícil e o melhor que você falou? Cara, eu acho que esses dois... Quer dizer que o melhor ainda vai vir, né? Então, esses dois, eles convivem com a gente dia a dia assim junto, eles vêm junto. O mais difícil é você conseguir manter uma consistência de longo prazo nas coisas, na vida, na empresa, no relacionamento, em tudo, é muito difícil, é muito desafiador, não é difícil, porque difícil é aquela coisa que você não vai muito atrás, né? Então o desafiador é um difícil que você tem motivação para ir para cima. Então o bom e o ruim é uma coisa que a gente convive o tempo inteiro, até mesmo sendo brasileiro, varejista, loja especializada, todos esses desafios, acho que as pessoas como um todo, né? Mas eu não consigo te falar que o que é o pior, o mais difícil, a gente falou ali de país, custo Brasil, né, que é a aberração, e ao mesmo tempo pessoas boas como você, como nossos clientes e outras pessoas ao nosso redor vindo junto e fazendo o melhor delas todo dia, né? Então o melhor é a nossa galera ali trabalhando todo dia, os nossos clientes, as pessoas que nos ajuda a manter aquilo que a gente se propõe a fazer. Então isso é uma troca diária, é uma coisa que vem junto. E o que é pior é o desafio mesmo, né, cara? É uma coisa dia a dia, não tem um momento. Acho que a todo momento a gente tem que dar graças, agradecer, ser grato, né, a Deus por tudo que a gente tem, que a gente conseguiu, conquistou até aqui, porque tem muita gente que acha que o céu é o limite, né, que dá risada, que, é lá, cara, até essa palavra eu já quero rechaçar, cara. Quando eu ouço o céu é o limite, pra mim eu tampo o ouvido, cara, porque o céu é de Deus, como diria um advogado que eu conheço, o céu é de Deus e o nosso é que onde a gente tá, baixa a bola e pra não zicar, né, falou o céu é o limite, já zica tudo pra mim, assim, já sinto que, puta, já dá até vergonha. Mas, enfim, acho que dia a dia a gente tem que agradecer muito em todos os sentidos, família, trabalho, esse milagre da nossa existência, o milagre disso aqui acontecer, né, cara? Um vídeo, falar, chegar aí, Brasil inteiro. Isso é uma coisa incrível, né? Coisa que a gente tem que ser feliz, agradecer e se ficar, como é que isso pode existir, né? Que coisa legal, coisa boa. Então, esse dia a dia de agradecer e tudo mais, e os desafios, os problemas, cara, sempre vão estar juntos, né? Então,
a gente tem que superar eles, e para tentar conseguir ver coisa boa e fazer coisa boa, você só consegue ver e fazer isso se você superar as coisas ruins, né? Então, não é momento, não consigo te dar um momento disso ou daquilo. Não tenho grande tragédia, graças a Deus, por enquanto, de ter passado por uma enchente, um incêndio, eu vejo tanta loja, importador, gente que vê no mercado, primo meu, cara, perdeu loja em Santa Catarina, enchente, num lugar que nunca deu enchente. Nunca deu, ele estava lá porque nunca tinha dado enchente. Há décadas e décadas, há centenas de anos que não se sabe que tem enchente lá. Deu enchente no cara lá, perdeu tudo há 2 anos atrás, um absurdo. Então isso é o problema na vida, né? É saúde, tragédias, né? Incêndio, enchente, acidentes, isso daí realmente é problema, cara. O resto a gente tem que tirar de letra, superar e ir pra frente. Então não tem nenhum momento horrível assim pra te falar, teve vários problemas, tem problemas todos os dias, tiveram muitos problemas cabeludos e outros vão vir com certeza, e a gente tem que estar vendo coisa boa em tudo para poder superar e seguir adiante, né, cara? É isso. Esse é o mindset da parada. Pra Esse deixar é o código. passar, Pegou Ricardo. o código? Peguei. Ricardo, como é que tu vê o Batera Clube daqui pra frente? Eu fiquei lembrando também dos tantos eventos que sempre o Batera Clube tá lá apoiando, velho. E, enfim, eu poder passar mais 3 horas aqui conversando contigo, de tanto que eu vejo o Batera Clube, de tanto que faz parte. Como é que tu vê o Batera Clube mais pra frente, Ricardo? Os planos futuros, porque a gente falou agora de jornada, né? E vai sempre mudando, a gente vai tendo novas ideias. O que é que vem pela frente? O que é que tu pensas? Além da BFC que tu já adiantou. Cara, como o Batera Clube, o que eu sonhei quando eu era moleque, começando, é um pouco do que a gente já tem hoje, numa proporção bem maior. Eu quero continuar elevando esse bem maior para cima, cara. Isso vai ser naquele papo lá de se reinventar em si mesmo, porque o Batera Clube é uma loja especializada, que nem eu falei, é o funil do funil do funil. Tem uma certa limitação em escalabilidade, né? Não é um importador que traz coisas, que vende para um monte de gente, que ele consegue escalar de outras formas. Então, é um trabalho mais de boutique, é um trabalho bem relevante em relação a faturamento, tamanho, tudo, em despesa principalmente, mas é um negócio que tem muito a crescer ainda pelas coisas, os produtos próprios que a gente tem, coisas que a gente consegue assinar com o nosso branding, com o nosso conceito, com a nossa cultura. Então ainda tem muita coisa a se explorar, a fazer, e como eu te falei, eu estou sempre testando muita coisa. Então gostaria de fazer mais eventos, cara. Por exemplo, vai ter o Conecta semana que vem. A gente não vai poder estar, já estivemos em 3, se não me engano. Gostaria de estar todo ano, mas aí muda. Eu fui na de 2023. Isso. Você foi? Então foi a última que a gente foi. Então já fizemos 3 Isso, que teve o stand de vocês lá. Isso, a gente fez o primeiro com o BFC em 2019, aí esse último que você foi em 23, eu acho que o outro foi em 2000 e... aí teve pandemia. Acho que a gente foi 22, 23 e 19, foi isso aí. Teve a pandemia de 20, aí não teve ali 2 anos. A gente teve em 22, 23 e 19. Então eu gostaria de ir mais, cara. Eu gostaria de fazer mais evento, gostaria de fazer mais coisas institucionais que a gente adora. Tudo isso é cada vez mais custoso, mas a gente vai continuar investindo em conteúdo, em programação, em canal e tudo, né? Assim, o Batera Clube sempre buscando, já chegou até aqui, a gente quer só expandir ele, e esse expandir cai em tudo isso daí. Mais evento, eu gostaria de fazer festival, eu gostaria de fazer tanta coisa, cara, que a gente tem ideia, e pouca coisa a gente consegue executar, né? Ou por tempo, ou por verba, ou pelos dois, né? Sempre para aí, né? Então, ô, Ricardo, vamos continuar. A equipe do Batera Clube hoje, juntando todo mundo. Hoje a gente tem diretamente 15 funcionários registrados, mas eu sempre confundo entre 14 e 15, muda um, entre outro e tal. Fora outros freelances, gente indireta também que acaba participando. Então, ali dentro da nossa máquina ali, 14, 15 pessoas cravadas, mais outros esporádicos aí que acabam pintando, dependendo do que a gente for fazer, entregador e outros serviços, mais eventos e outras paradas aí, né? Massa. Ricardo, meu irmão, muito obrigado. Tu vê que eu tirei tudo aqui, a gente até estourou o tempo um pouco. Obrigado, velho. Meu irmão, muito obrigado. E quiser deixar um último recado aí, fica à vontade. Muito obrigado por tudo, cara. Valeu, Jade. Obrigado aí. Sucesso aí pro Repercuta, que trouxe tanta gente graúda, tanta gente legal, É tão bom, né, você colocar um podcastzinho ali pra você ouvir, trocar uma ideia, ouvir, né, a ideia dos caras, ouvir esse bate-papo. Parabéns pelo seu esforço, pela dedicação, pela sua consistência aí também, cara. Indo atrás disso, investindo o que você nem tem retorno às vezes, mas faz porque você tá botando isso no seu portfólio. E você tá ganhando muita experiência de conversar com tanta gente legal. E isso daí, na verdade, talvez seja a maior grana que você vai tirar, essa quantidade de experiência e vivência que você tá pegando fazendo isso, e isso vai te abrir portas para outras coisas, com certeza. Então, daqui outras coisas vão abrir no presente e no futuro para você, né? E continua sempre entregando, fazendo o melhor que você pode. E tá de parabéns aí pelo seu esforço, pela sua consistência. Sei que não é fácil, né? A gente gostaria de fazer ainda mais. Então, parabéns para você. O Jade, parabéns pro Repercuta.
né? Podcast sucesso aí, muito obrigado a todo mundo e tamo junto aí, pessoal. Batera Clube na veia, Batera Clube na televisão, no YouTube, todo lado, nos virais aí, nas propagandas que você reclama, porra, meu, propaganda aqui de novo no Instagram, não queria ver isso, meu. Enfim, tanta coisa legal aí. Obrigado a vocês todos aí por confiar na gente aí por mais de 20 anos nessa luta, nessa batalha, e a gente tem sempre tentando buscar fazer o melhor que a gente pode e além disso também tentar muito, conquistar muito, entregar muito e ir pra cima sempre aí. Obrigado, agradeço o carinho de todos vocês pelo Batera Clube. Sucesso aí já, de vida longa aí o Repercuta e tamo junto. Obrigado, pessoal, tudo de bom. É isso, galera. Esse foi Ricardo Guedert em mais um episódio do Repercuta Podcast. A gente se encontra, se vê, se escuta no próximo episódio do Repercuta. Um abraço. Valeu, gente. Valeu. Repercuta.